Olá, sócios! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá. Aqui, um podcast onde a gente mistura a competência, habilidade, atitude. Por isso que é com H, que a gente coloca também um pouquinho de humanidade, de história. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que complementa o nosso primeiro podcast, que a gente falou sobre burnout. E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental dentro das organizações. É algo ali que fica escondido, né? Muita gente tem, mas não sabe identificar, né? Também às vezes tem medo, né, de mostrar ali um pouco de vulnerabilidade, mas é um assunto muito importante. A gente vai falar sobre saúde mental dentro das organizações e eu não poderia trazer uma pessoa melhor do que a minha parceira, né? Eu amo demais essa minha convidada hoje. A gente trabalhou juntas, eu conheço o quanto ela é humana nos bastidores, longe da câmera. Aprendi muita coisa com ela, né? Ela já foi meu braço direito em muitas situações do trabalho e da vida. Então, por isso, eu tenho a honra de receber aqui, né, uma psicóloga maravilhosa. Além de psicóloga, eu posso dizer que é amiga para minha vida. Érica Vital, seja muito bem-vinda, Érica. Bom, primeiramente, boa tarde e agradecer a Gi pela oportunidade por falar de um tema que toma tanto tempo da nossa vida, mas a gente fala tão pouco porque às vezes a gente está trabalhando. Mas faço também as palavras da Gi as minhas, né? Inclusive foi através do trabalho que nós nos conhecemos, mas se estendeu para a vida, né? Frutos ali do ambiente de trabalho. Eu vou me apresentar um pouquinho, só para vocês me conhecerem. Eu sou psicóloga clínica e organizacional, então eu atuo nessas duas frentes. Tentei ficar um pouco mais na clínica, mas o amor pelo RH não me deixou. Então, quando a gente sabe o porquê, a gente enfrenta os comos, né? Então, mesmo com as dificuldades ali do organizacional, né, eu atuo também como psicóloga do trabalho, né? O pessoal fala muito organizacional só para ficar bonito, mas eu falo que é psicóloga do trabalho mesmo, né? Onde tem gente, tem que ter psicólogo. Muito bom, é verdade. Precisa ter psicólogo. Nem as próprias pessoas às vezes sabem o quanto elas precisam de um psicólogo, né? Mas estamos aqui no chá também, mostrando vulnerabilidade e mostrando que, inclusive, a gente precisa também de psicólogo. Por favor, eu falo que o dinheiro mais bem gasto hoje é da minha terapia, que eu não troco por nada, né? É um investimento. Ai, muito bom. Eu vou começar contextualizando aqui, trazendo alguns dados, que eu sempre gosto de começar assim. E hoje, o dado que eu quero trazer aqui é da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Ela traz pra gente que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E o segundo com mais casos de burnout. Eu sempre digo, gente, a gente queria estar ali em primeiro lugar para algumas outras coisas, né? Mas não, a gente ficou ali na parte de saúde mental, né? A parte de ansiedade, a gente ganhou o primeiro lugar. E ainda assim, o tema saúde, saúde mental, ele segue sendo tratado como um bônus, né? Ou então, eu vou dar ali como um benefício, né? Vou mostrar que a minha empresa oferece um serviço de saúde psicológica, né? Hoje em dia entra como um benefício, não mais como algo que seria, por exemplo, uma obrigação, né? Porque a gente sabe que o ambiente de trabalho é uma das coisas mais adoecedoras quando a gente fala de saúde psicológica. Mas eu queria já começar aqui abrindo para você, Érica, que é a especialista, né, nosso convidado de hoje, como que as empresas, né, elas podem exigir performance sem cuidar das pessoas que performam. E como que a gente chegou até aqui, né? Então, eu queria ouvir também a sua opinião, trazer um pouquinho aqui, já para a gente iniciar o nosso tema de hoje. Bom, de fato, né, a gente vai percebendo ali, né, algo muito curioso quando a gente tá numa roda de conversa, num café, conhecendo alguém, né? Muitas vezes o nome, que é a nossa identificação vem, mas logo em seguida, o que você faz? A sua ocupação. Então, a gente vai entendendo ali que como o estar ocupado, ele tem ali um peso na sociedade. Porém, a gente percebe que após a pandemia, isso se agravou muito, né? Quando a gente vai buscar
dados ali do próprio Ministério do Trabalho. A gente vê ali o número de afastamento em 2024. Eu estou pegando aqui, ó, 472 mil afastamentos relacionados à saúde mental. Então, é muita coisa. E isso, no ano passado, custou para os cofres públicos 3 bilhões, né, em benefícios para essas pessoas. Então a gente vai percebendo que é uma importância, né, o trabalho em ocupar a nossa vida, mas o que que está ultrapassando ali? Que limite que tá a nossa vida que está adoecendo? Ele é importante, mas algo contraditório que é adoecedor. Então, olhando ali para os modos de relação de trabalho, pós-pandemia, eu acho que a gente percebe que muita coisa mudou. Mas será que mudou para o bem 100%? Tecnologias, e ou não tão benéfico assim? Fica ali uma reflexão para a gente observar. Trouxe esses dados do Ministério do Trabalho que percebe que não foi, teve ali toda a questão de tecnologia, home office, mas tem algo entre linhas que está custando para os cofres públicos, né? Que a gente precisa ali observar que, peraí, como que tá essa questão, né, do trabalho na vida do brasileiro ali que remete, né, nesses altos índices de ansiedade, burnout. Então, peraí, a gente vai precisar repensar a relação de trabalho. E voltando para as empresas, né, o olhar que as empresas vêm tendo para os funcionários, será que é só para resultado, né? Será que é só entrega? Porque a gente vai pegando ali, peraí, né? Essa relação das empresas com o trabalhador, se é só entrega, a gente tem um alto número de afastamento. E é o que a gente tá vendo, né, Gi? Então, Uhum. é como se fosse assim um quebra-cabeça. Eu quero que vocês, tipo um Sherlock Holmes, assim, vamos dizer assim, né? Porque o objetivo hoje do nosso bate-papo é gerar um senso crítico em cada um. A gente repensar a sociedade que nós estamos, porque somos nós que construímos ela. Por trás, né, de cada um que vai estar assistindo aqui é um gestor, é um funcionário, é um líder, é um professor. Então, cada um vai precisar desenvolver esse senso crítico. Peraí, tem alguma coisa que não está dando bom, porque senão teríamos um resultado diferente. Eu não sei se essa minha forma de trazer tá clara ou esse Sherlock Holmes está mais difícil de entender. Aí Gi, você vai me dando ali, né, um parâmetro. E não, amiga, eu acho que tá ótimo a forma com que você trouxe. O objetivo do chá, né, com H é exatamente esse, a gente trazer para o pessoal de casa essa transformação de uma forma mais acessível, né, onde a pessoa pode assistir da própria casa e um assunto mais profundo. Então, tá na mesma linha do que a gente gosta aqui, tá? Então, pode aprofundar aí o tanto que você conseguir dentro do tempo que a gente tem. Né? E claro que se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho, pode te acompanhar também, né, para que consiga ouvir um pouquinho mais da sua sabedoria. Mas eu achei ótimo que você trouxe dados, números, e a gente já falou isso em outros chás também, a importância da gente trabalhar com dados, né? Porque o RH é visto como carinha legal, que só cuida de pessoas humanizado, né? Mas eu sempre digo que o dado, ele remete à história, né? Ao que aconteceu. E não tem como a gente mudar o futuro se a gente não olha para o passado. Nesse caso, um passado muito recente, ali pertinho da gente, e que a gente tem visto que impactou tanto na nossa sociedade, que foi a mudança depois da pandemia, né? Pós-pandemia é uma das coisas que a gente mais fala e afetou muito a saúde mental por diversos fatores. Eu acredito que seja a exclusão, teve o medo, teve a quantidade de tecnologia, né? Algumas coisas facilitou muito, mas outras coisas, principalmente o lado relacional com outros seres humanos, foi deixando muito de lado. Eu sinto isso aqui até hoje. Eu acho que o contato, nós somos relacionais, né? A gente vive em sociedade e não ter o contato com o ser humano, eu acho que acaba se prejudicando. Falando de mim mesma, né? Eu acredito que o modelo híbrido seja o melhor. Acho que falando até para a saúde mental também, a gente toma um cafezinho, né? Lembra? A gente tomava um cafezinho para espairecer, a gente almoça juntos,
Pode compartilhar, inclusive, as dificuldades que a gente tem no trabalho, né? Desabafar ali com os amigos, né? E você conversar ali no WhatsApp com uma pessoa de texto e conversar com ela olhando no olho é muito diferente, né? É muito diferente. Então, eu acredito que é menos adoecedor, né? Às vezes você tá ali num formato híbrido do que num formato 100%, onde você não tem horário para começar, o horário para terminar, a quantidade de demandas é só cobrança, cobrança, cobrança. É cobrança desde o de cima até o lá de baixo, né? Que vai repassando, como se fosse um dominó, né? Aquele joguinho de dominó, um caindo em cima do outro, e é bem difícil mesmo. Falando em difícil, eu queria trazer mais uma pergunta aqui para a gente já aprofundar, né? Aprofundar não, aprofundar mais um pouco, que você já começou daquele jeito, né, Érica? Mas, Gi, antes de você ir para a próxima pergunta, sempre brinco, né, da síndrome de Gabriela, né? Eu acho que esses dados, eles são, assim, um alarme, né, bem crítico para que, aqui na empresa foi sempre assim, vai ser sempre assim, Gabriela, né? Tipo isso, né? Só que até o finzinho da música, mas, assim, contém ironia, porque é muito sério. Então, Falando essa de três. pessoas, né? Sim, são pessoas adoecendo. Então, só quem passa por um burnout, uma depressão, né, ou tá ali se sentindo perseguido por metas excessivas no ambiente de trabalho, sabe o quanto é terrível, né? Eu não tenho palavras para descrever. Então, assim, é muito avassalador. E não só é o retrato de uma sociedade adoecida. O discurso de, mas sempre foi assim, vai ser. Não, gente, né? É assim, puxar a orelha mesmo. Acho que olhar para esses números assustados e indignados, né? Porque é o retrato de que não tá dando certo essa carga horária ou essa forma de gestão. Tem algo errado, a gente vai precisar redirecionar a rota, né? Sim, super concordo, assina embaixo, amiga, com tudo que você falou. Bora lá, então, para a próxima pergunta, né? Eu queria que você trouxesse na sua visão, né, e com o que você anda vendo aí, né, atende muita gente, palestra também, né, tá ali conversando com o pessoal dentro das empresas. Por que que ainda é tão difícil em pleno 2025, né, depois de tanta coisa? Por que que ainda é tão difícil as pessoas falarem sobre saúde mental no ambiente de trabalho sem ser rotulado como fraco ou uma pessoa difícil? Porque a gente sabe, né, que às vezes a empresa vai lá e faz só para todo mundo ver que é lindo, maravilhoso, né? Mas e no momento que eu tô passando por uma dificuldade? Será que a empresa vai me ouvir? Ou será que ela vai me ver como fraco, como um problema? Ou como alguém que é muito inflexível e reclama de tudo, né? Então, por que que, na sua opinião, você acha que é tão difícil ainda a gente se expor assim e falar sobre isso no ambiente de trabalho? Acho que hoje está começando, né? Bem timidamente, mas eu não quero que seja nada tímida essa mudança. Mas a gente vem de uma cultura de que romantizar o sofrimento no trabalho é lindo e trabalhar doente, lindo, né? Lindo ser workaholic, né? Nossa, fui dormir 1 da manhã. E, enfim, né, responde e-mail no domingo e tem empresa que é uma cultura, né, aquela coisa, né, de Trabalho enquanto eles dormem. nossa, as olheiras foi por conta para bater a meta, eu tô aqui, ó, né? Então, olhar assim de máquina, né, num super-homem assim, né, workaholic, né? Então, é esse olhar muito romantizado que todo mundo acha lindo. Mas quando a gente pensa em trabalho, se a gente for se aprofundar, né? E eu não quero demonizar o trabalho, mas eu quero colocar ele num lugar, eu deixo a minha identidade, sabe? Quando se o que eu faço, ele tem sentido. Eu crio no meu trabalho, né? Então esse olhar, às vezes eu tô tão na de bater a meta que o cliente que eu vou falar é só mais um.
Eu não tô ali para criar uma, foi o que você falou, né? Uma relação com o meu cliente. Vou lá, crio algo muito automático e só mando, só disparo. E isso, de certa forma, eu, enquanto pessoa, enquanto o meu valor, na logoterapia a gente fala muito do valor de criação, que a graça do trabalho é eu deixar a minha marca, a minha identidade enquanto pessoa. Mas se eu tenho uma meta inatingível, isso me sufoca. Não dá tempo de eu criar, não dá tempo de eu ser eu. E a gente vai se matando aos poucos por conta dessa demanda, né? Então, essa capacidade de eu não conseguir deixar, não fazer sentido o meu trabalho, ele ultrapassa uma carga horária que ali está estipulada, ultrapassa o descanso, né? A gente fica ali como uma máquina mesmo, e não como uma pessoa vulnerável, que adoece, né? Que tem as suas fraquezas, como eu tenho, como você tem, como todo mundo tem, né? Porque afinal de contas somos humanos. E nós precisamos desses momentos para justamente recarregar, para chegar mais forte, né? Sim. E atingir ali metas possíveis. Ninguém aqui é personagem da Marvel, né? A gente não precisa ser assim. Eu sou uma Mulher Maravilha, mas eu só sou a Érica, lidando com as, É, boa. né? Adoro ela, linda, maravilhosa, mas na vida real não precisa ser a Mulher Maravilha, né? A Erika fica doente, a Erika precisa de pausa, assim como qualquer outra pessoa. Então, Sim. eu acho que a romantização, né, essa cultura do não adoecimento, de trabalhar até não aguentar mais, era também um medo, né, de ser vista como problemática, instável, não dá para confiar porque a pessoa ali, né, toda hora precisar sair, enfim, olharia, ó, não dá para contar, né? Então é esse olhar que se tem. Se pode prejudicar minha carreira, eu sou substituído. Então a pessoa, por conta dessa cultura de pessoas máquinas, quando a gente adoece, a gente não tem nem esse direito, né? As pessoas se forçam a trabalhar doente, para passar o próprio limite. Mas a saúde mental, ela não é o oposto de performance, né? Ela anda com a performance. Pré-requisito. Eu brinco que a saúde mental, ela é soberana. Aí fala, Érica, ó, você vai falar isso, né? Você é psicóloga, tá puxando sardinha pro seu lado. Mas eu brinco, né, que se porventura a gente fica doente ou sofre um acidente, ou tá com uma situação difícil, o que vai sustentar tudo isso é a saúde mental, sabe? Então, né, se às vezes a pessoa sofre um acidente, perde um membro, o que que sustenta? O que ajuda a dar sentido nesse momento? É o cuidado com a saúde mental. Então, ela precisa estar em tudo. Eu preciso olhar para o meu trabalho e fazer sentido. Por que que eu acordo de manhã? Se eu não tenho isso claro, que foi o que eu comecei lá quando eu fui me apresentar, se eu não entendo os porquês, eu não enfrento o como. Sim. Sim, uma das coisas que eu fui me lembrando aqui enquanto você falou é que dentro das mentorias aqui, quando eu dou mentoria de carreira e tudo mais, eu vejo muita gente negando descaracterizada de si mesma, né? Então você falou que a graça do trabalho é a gente deixar nossa marca, né? Mas tem tanta gente que passa por empresas que é vendido isso, né? Que não dá para contar, que se a pessoa adoece, ela não serve mais. E a pessoa acredita nisso, a própria pessoa acredita nisso. E chegava assim para mim, destruída. Em 15 minutos de conversa, a pessoa já tava chorando ali de soluçar. E eu nem sou psicóloga. É uma sessão de mentoria de carreira. Então a pessoa tava assim, destruída por conta do trabalho. Então isso é muito importante. Falando sobre saúde mental, quando a gente vai buscar lá o que que é saúde e tudo mais, lá de acordo com a OMS, ela não fala que saúde é só sobre, né, a ausência ali da doença. Existem vários outros fatores que envolvem. Então, assim, eu queria entender de você também como que o RH, né, falando aí que você também já trabalhou muitos anos no RH, até hoje continua aí no corporativo,
como que o RH ele pode sair de um papel de ficar só apagando incêndio, só olhando ali os números de pessoas afastadas e tudo mais, né? E se tornar um agente de prevenção ali na parte emocional, psíquica, dentro da própria empresa. Então, por exemplo, hoje eu faço parte do RH e estou assistindo aqui o Chá com H. Como que eu posso praticar, né, colocar em prática ali as ações que seriam necessárias para prevenir ou para propagar a saúde mental cada vez mais na organização? E não só do RH, se você é gestor, qualquer pessoa pode ter um pouquinho ali, né? Então, o que que você diria aqui pra gente, Érica? Como que a gente pode colocar isso em ação? Eu acho que primeiro passo é identificar, né? A gente vai precisar identificar ali como que é a cultura dessa empresa, né? Que nem eu falei, Gabriela lá, opa, será que eu tô sendo uma Gabriela? Ah, mas aqui sempre foi sempre assim, como sempre assim, foi tudo assim, tá, ok, foi sempre assim, mas me passa. E aí é o que você falou, a gente precisa trabalhar com dados, ok? Então vamos trabalhar com dados. Vamos ver o número de afastamento e os motivos, né? Então, se tem ali uma ansiedade, um burnout, vendas, tá com um número grande de ansiedade, recepção, um burnout, tô jogando aqui coisas aleatórias, tá? Que tá me vendo a cabeça ali como que são um dos Que são principais. bem reais. São Que são bem bem reais. reais. E aí, se a gente vai mapeando isso, né? Vamos, sei lá, empresa X, né? Então a gente vai lá na empresa X e fazer um levantamento por setor, ver essa questão dos afastamentos, o porquê, entender a liderança, né? Como que tá a comunicação dessa liderança? Passar na produção, é o que eu falei lá no começo, onde tem gente, tem psicólogo, e o psicólogo tá lá. Vai andar na produção, vai conversar com o líder, fazer um levantamento para entender e mapear, né? Sabe exame de sangue que a gente faz? Às vezes a É gente um tá check-up ali, né? é um check-up. Eu sempre uso esse exemplo porque eu gosto. Então, quando a gente vai falar de entender um pouquinho da empresa, a gente vai fazer o exame de sangue da empresa. Se tá colesterol alto, se tá com pré-diabético, a gente vai precisar ver o que que vai fazer, né? Então, se tá, o setor de vendas tá com ansiedade muito alta, a gente vai, opa, então vamos precisar entender aqui, né? Então, é ver como que a liderança cobra as metas, entender como que estão esses funcionários, porque tem algo de errado ali. Então, a gente faz o exame de sangue e a gente vê o remédio, né? De Uhum. forma contínua. Não é dar uma palestra, ó, gente, então é isso daqui e tchau. Não é isso. É um a um, é ver ali, é realmente algo muito personalizado. E não é Isso. algo rápido também. Isso que eu ia perguntar para você, né? Você trazendo dessa forma, eu acho que eu nunca vi nenhuma empresa fazer isso. Eu sempre vejo, de fato, Setembro Amarelo. Aí vai lá e dá uma palestra e entrega um ouro branco, porque só porque é amarelo, né? Aí chega ali, Janeiro Branco, aí vai e faz mais uma campanha ali. Mas assim, é algo muito geral. Será que uma pessoa que tá ali pensando em suicídio, será que ela tem um espaço onde ela pode chegar e conversar com alguém, ter um suporte? Tá 2 horas da manhã lá na casa dela tendo uma super crise. Será que ela tem um suporte para ela poder ligar? Ou será que a gente vai entregar um bombom ali, fazendo um super barulho dentro da empresa, falando, conscientizando que na verdade as pessoas nem estão conscientes e o nosso amigo ali do lado muitas vezes está passando por isso e aí vira estatística. Então, algo assim que você trouxe de uma forma muito personalizada, com um cuidado mesmo, uma visão bem mais humanizada e profunda, né? Então, eu acredito que esse seria uma utopia, assim, um mundo maravilhoso que a gente espera, de que tivesse de fato um psicólogo em cada empresa para poder atuar com isso, para poder fazer esse diagnóstico, para poder ver qual é o remédio efetivo, né? Para que a gente não venha a ter resultados piores aí. Mas no mundo real, Isso, mas veja que esse olhar, né? A partir do ano que vem ele vai ser obrigado à atualização da NR01.
Então, assim, eu não quero. Tem ali, né, auditores que vão começar. Então, assim, não é querer, né? A norma, ela não obriga que seja um psicólogo, mas é recomendado, né? Se você vai procurar quem é o profissional que cuida de saúde mental, só tem dois. Psicólogo e psiquiatra. Não tem mais, gente. Desculpa. Então não tem, não há outro. Então, se você quer algo com qualidade, personalizado, é com psicólogo ou psiquiatra, né? De preferência, um psicólogo do trabalho, né? Você caiu e você não vai, por exemplo, no Pedir pro amigo do dentista RH, ou o no fala pro RH se virar, né? Coloca um band-aid numa fratura exposta, né? Ó, lê essa norma aí e faz o que dá. Eu brinco, né? Se todo mundo ficar no seu quadrado, na sua área, a gente vai ser lindo. Cada peça do quebra-cabeça se encaixa perfeitamente, né? Se encaixa perfeitamente. Então, quando a gente quebra a perna, a gente não vai no dentista. Eu vou num ortopedista, vou no médico certinho ali. Então, tem médico pra tudo, tá tudo certinho no seu quadrado, né? É só a gente ir no especialista. E algo que eu acho importante também, né, quando a gente está falando dessas questões, é preparar o líder, deixar ele ali, ouvi-lo, desse amparo, porque o líder suporta muita coisa, mas eu preciso também deixar esses líderes inteligentes emocionalmente, eles se sentirem ouvidos, eles trazerem segurança psicológica para os seus funcionários, que a gente percebe que não tem. E como que faz isso? Gente, vai dar trabalho, tá? Vocês vão contratar um psicólogo. Ó, a gente vai sua camisa juntos, mas dá resultado. É tempo, mas dá resultado. Sim, nossa, foi muito bom você ter trago isso, porque a próxima pergunta que eu ia fazer era exatamente sobre a liderança, né? Qual que é o papel da liderança nesse cenário? E eu gostei que você trouxe também a humanidade do líder. Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas olham e falam assim: a culpa é da liderança. Eu acredito nisso também, mas o líder, ele também é um ser humano e muitas vezes ele não foi ensinado. Ele tá ali, ele só foi jogado e ele tá achando que ele vai arrasar porque ele vai ganhar mais, porque ele tá há muito tempo na empresa e ele foi reconhecido. E às vezes ele só é jogado ali naquele cargo de liderança e é uma liderança baixa que é liderado por liderança alta, que vai cobrar muito mais dele porque agora ele ganha mais. Então, que bom que você trouxe essa visão também do líder, da preparação que precisa, né? E qual que é o papel dele nesse cenário. E você também falou, Érica, um pouquinho sobre a NR01, tão falada hoje em dia, tão comentada e teve um super barulho no começo do ano. Ela já existe há muito tempo, mas eu acredito que devido a essa mudança, esse olhar para esses números, até custado no bolso de muita gente aí esses afastamentos, porque eu acredito que quando não há humanização, as pessoas só vão perceber sentindo no bolso. Eu sempre digo isso, né? De É. duas formas, ou elas vão perceber sendo humanas, ou elas precisam sentir no bolso, que é movida ali pela ganância, não é tanto pelo propósito, mas muitas vezes pela ganância. Então precisa sentir no bolso. E eu acredito que a NR01 vai se tornar obrigatória ali para algumas empresas, né? E eu queria que você trouxesse, para quem não sabe, a Érica, ela faz implantação de NR01 dentro das empresas, uma profissional maravilhosa. Eu coloco minha mão no fogo aqui para indicar ela para vocês. E eu queria, Érica, que você trouxesse um pouco mais sobre a NR01, porque tem gente que só ouviu falar de NR01, mas não sabe o que que é. Isso. Só falar um pouquinho a questão dos líderes, né? Que eu percebo quando a gente está pensando ali em operacional ou até a parte administrativa, que a pessoa que ela vai para a liderança, ela é muito boa no fazer. A empresa é movida por Hard skill. resultados. Hã? Hard skill. E exatamente. Então, né? Nessa questão, né? Olha, não falta, não traz atenção. É a máquina, performance de máquina. E aí essa pessoa ela é promovida. Ótimo, né? Porque eu sou boa, bom ou boa na entrega. Só que tem um combo, né? Tipo um Kinder Ovo assim, que se abre, que Hum. são as pessoas, né? Quando a gente vai ali na liderança, a gente sai do operacional, que aquela pessoa era muito boa, e vai ter que gerenciar, manejar pessoas. E uma equipe tem
muitas pessoas com muitas personalidades, né? E aí? Uma diversidade, uma gama gigantesca. Sim, né? Então, essa demanda toda, né? E aí que vem as reclamações, normalmente. Normalmente as empresas elas não preparam esse líder, né? Então tá, aquela pessoa ela é muito boa na entrega, mas eu preciso lapidar. Ela é boa com pessoas, se não é, a gente vai precisar ali lapidar essa pessoa. Então, é só pra gente fechar, né? Porque eu Sim. vejo muito. Aí vocês que estão nos assistindo falam, é isso mesmo, Érica, ou não, na minha empresa, né, tem esse preparo, que é o ideal. E aí, a gente voltando para a NR01, ela já existe já há um bom tempo, agora de cabeça eu não me recordo, mas ela é uma norma que era mais focada ali para o ergonômico, e também essa parte, o que que é o ergonômico, né? Quando o técnico de segurança do trabalho vai ver a questão do EPI, se você está certinho na cadeira. Quem nunca trabalhou e o técnico puxou a orelha para ver se está usando o mousepad certinho, tá na cadeira corretamente. Mas ela teve, por conta do que a gente conversou lá no começo, né, daqueles dados alarmantes, acendeu um sinal amarelo, né? A gente vai precisar olhar para a saúde mental do trabalhador, porque está tendo ali um grande gasto público, né? Então, eu olho dessa forma. Então, realmente, né? Tá todo mundo adoecendo, tem alguma coisa que a gente vai precisar ser feito. E aí a Uhum. NR01 ela teve uma atualização e foi obrigado a incluir gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, o que que a gente pode incluir como riscos psicossociais? Metas excessivas, uma carga horária, né? Que foi o que a gente trouxe muito exemplo aqui. Eu acho que tudo foi meio que encaminhando já para a NR01, porque ela fala muito disso. Assédio moral, comunicação ineficaz, o líder, né, a forma que a comunicação é feita na empresa, abala o emocional daquele profissional, ambiente de alta pressão, né? A pessoa tem medo de cometer erro, então ela vai ser ali coagida. São alguns exemplos, né, de riscos psicossociais. Eu acho que em relação aí, né, em relação à NR01, por conta desses riscos, a gente vai precisar mapear, que eu falei lá do exame de sangue. A gente faz um questionário, um levantamento, e aí o psicólogo ou outro profissional que a empresa achar mais adequado, eu sempre indico que o psicólogo do trabalho atue junto com o RH e a segurança do trabalho. Então, o psicólogo não faz isso sozinho. Ele tem uma equipe multidisciplinar, mas eu acho importante ter o psicólogo do trabalho também atuando, que ele vai fazer esse gerenciamento de riscos de forma e de acordo com esse resultado, ele vai ter ações preventivas, que não é só o que que adianta e lá fazer um setembro amarelo, que foi o que você falou, mas é funcionário, ele sofre de assédio moral na empresa. O que que vai adiantar? Tem todo mundo de branco em janeiro, que a gente vai ganhar um lacinho, e a comunicação ali dentro da empresa é complicada. Eu já Hã? ouvi assim, falando da minha própria experiência, tá? A pessoa que trabalhava comigo falou assim: que adianta dar um bombom no dia do outubro rosa, sendo que eu vou marcar uma consulta, não posso. As pessoas acham ruim, faz cara feia quando eu vou marcar uma consulta para me cuidar. Então, assim, levou um atestado, acha ruim. De outubro rosa, em vez de dar um bombom, libera, né, um espaço para a mulher fazer um exame preventivo, né? Coisas desse tipo, né? Porque é a realidade, né? Não é só aquilo que tá no papel, aquilo que tá na parede, né? Eu acho que é muito importante ter essa equipe multidisciplinar que você falou, porque há uma troca. É uma mesa ali onde se senta para conversar e ter um olhar de várias pontas ali, multidisciplinar mesmo, né? De você, um vai dar uma opinião mais técnica, outro mais clínica, outro mais ali de pessoas, né? Então, é uma formação ali personalizada para sua própria empresa. Por isso que é importante também quando for fazer a implementação da NR01 ter essa equipe multidisciplinar.
Sim, exatamente. Porque as empresas que eu conversei, né, às vezes as pessoas que eu converso, elas tem um olhar. E aí, quando eu faço algumas perguntas, não, eu não pensei sobre isso, não estamos fazendo dessa forma. Então, tá, tô fazendo, mas como que está sendo feito? Que olhar que é? É só para ter uma palestra e acabou? Se não é algo que não é efetivo. A empresa que você trabalha, ela te fornece segurança psicológica. Claro que quando a gente está falando de NR01, a empresa não vai ter ali psicoterapia para todo mundo, né? Vai ter um psicólogo que vai fazer psicoterapia. Não é isso, mas é avaliar se aquele ambiente de trabalho coloca em risco a saúde mental do trabalhador, assim como o técnico do trabalho, ele vai olhar se o funcionário está com EPI. Então, se o funcionário está na fábrica, tá sem o protetor auricular, por exemplo, é um risco, né? A fábrica faz muito barulho, tá numa indústria química e não tá com a vestimenta correta, o técnico vai apontar. O psicólogo vai fazer um levantamento se há um risco para a saúde mental daquele grupo, tá? Então, muitas vezes, as pessoas estão achando que o psicólogo tá aqui e eu vou fazer psicoterapia. Não é isso, né? Então, o psicólogo pode fazer um encaminhamento para psicoterapia, mas ele vai trabalhar sempre olhando para a saúde mental do trabalhador, se aquele ambiente gera um risco para a saúde mental. Não sei se meu Uhum. exemplo ficou claro. Ficou sim. Eu participei do CONAR do ano passado, né? Do ano de 2024, e uma das palestrantes foi falado muito sobre saúde mental no ano passado. E uma das palestrantes, que ela é bem conhecida, inclusive um amor de pessoa nos bastidores, é a Isabela Camargo. Ela fala sobre EPIs da saúde mental, antes de ter tido toda essa mudança. E assim, foram palestras assim incríveis, incríveis. Eu pude conversar com ela nos bastidores também. Depois eu assisti duas palestras dela. E entre as palestras eu conversei com ela também. Aí ela trouxe, né, várias coisas assim que são importantes também. Mas a Isabela, ela faz muito movimento. Ela levanta a mesma bandeira. Eu acho isso muito necessário. Mas uma das coisas que você falou que eu achei super interessante e que eu não posso deixar passar batido aqui nessa conversa é sobre a constância e o trabalho a longo prazo de fazer toda essa manutenção. Porque quando a gente fala de EPI físico, a gente não vai lá, faz uma implementação, olha ali e pronto, pontua. Não, a gente vai ter que ter sempre um profissional ali fazendo essa manutenção. E falando de emocional, eu não acredito que assim, mesmo quando a gente tem alta, a gente precisa fazer uma manutenção. Então, uma depressão, uma ansiedade, um burnout, inclusive, a gente não simplesmente tem assim uma alta e nunca mais volta. Isso precisa de uma manutenção. E eu queria entender de você assim, como que isso funciona nas empresas? O que que você indicaria? No caso, você diz quando já tem os diagnósticos. Quando, por exemplo, eu já fiz a implementação da NR01. E aí, agora, como que eu faço toda essa manutenção? Ah, tá. Então a gente fez o exame de sangue, né? E Então, eu faço ali um plano de prevenção, mas então só recapitulando, né? A gente faz o exame de sangue. Com esse resultado, a gente vai em conjunto ter um plano de ação. Na norma, ela sempre vai falar de forma contínua, né? Então, ainda bem que a norma fala isso, porque senão deu palestra, né? E foi o que você falou. Depois não posso nem ir no médico, porque senão eu me sinto ameaçado ou ameaçada. Então, a gente vai mapear isso por situações mais desafiadoras. Então, olha, a gente tem uma empresa aqui de 100 funcionários e o setor de contabilidade está com estresse muito alto, como se fosse um semáforo. O pior cenário está na contabilidade, então é por lá que eu vou começar. E aí é um trabalho de forma contínua, que eu vou ter que entender a rotina desses funcionários, carga horária. Então, gente, é um levantamento de tudo mesmo. E aí eu vou precisar em conjunto ali, né, com o RH, a gente anda de mãos dadas para que a gente possa ter ações contínuas
e mapeando sempre. Então, é igual o exame, eu sempre vou usar o exame de sangue porque é mais fácil, né? Então, teve o diagnóstico ali, né? O resultado do exame de sangue, sei lá, colesterol alto. O que que eu vou precisar fazer? Melhorar a minha dieta, né? Ter que comer melhor. Comi melhor ali durante o período, faço o exame de novo, Isso. E né? aí, Érica, esse profissional que fez a implementação, ele precisa retornar para as empresas de novo para poder fazer um novo levantamento ou é entregue já as ferramentas para que a pessoa faça isso? Na verdade, quem está pensando em contratar, olha, o que a Erika está falando é interessante. Então, a pessoa que está pensando em contratar a consultoria de um psicólogo, primeiramente é feito um levantamento, que é o PGR, e depois disso, quer dizer, desculpa, é o diagnóstico de risco psicossocial, que é o exame de sangue, né, da Uhum. empresa. Então, com o resultado do diagnóstico de risco psicossocial, eu mostro para a empresa, olha, nesse setor deu isso, no setor Y deu essa situação aqui, e aí a gente precisa, de acordo com esse resultado, nós precisamos ter ações. Aí, se a pessoa, né, se o empresário, o RH quiser, eu tenho algumas sugestões e a gente pode montar juntos, mas de forma contínua. Até porque vai ter ali a auditoria, né, do Ministério do Trabalho. Então, é tudo documentado, tudo bem certinho. E algo que eu gosto de falar também, que quando você, né, vai ali para a Justiça do Trabalho ou vai para algo mais sério, e quando está relacionado à saúde mental, qual profissional que o juiz vai querer um relatório? Então, vai ser ali do psicó. Tá, tinha alguém ali da psicologia para falar sobre essa situação? Tinha alguém ali que é da área da saúde mental? Ah, não, eu peguei ali o assistente, assisti umas aulas. Então, assim, a gente precisa ter o cuidado. Lembra que eu falei que saúde mental é soberana? Porque ela é. Estando com a minha saúde mental em dia, eu consigo ter relacionamentos melhores, eu consigo estar melhor no trabalho. Então, ela advém de todo o resto. Então, se você quer ter cuidado de verdade com seus funcionários, com a sua produção, inclusive, né? Porque às vezes tem aquela resistência ali, ah, mas eu não sou ONG, não, aqui não vai ser uma clínica. Não, gente, não vai ser uma clínica. Eu Uhum. concordo. Mas o ambiente precisa estar saudável. Uau, tô aprendendo muito aqui hoje. Muita coisa que eu não sabia, sério, a gente lê, só que a gente não tem conhecimento mesmo para aprofundar. E agora eu acho que a galera vai começar a se movimentar aí para poder de fato fazer essa implantação. E não precisa ser um ambiente saudável, psicológico, físico e tudo mais, não precisa ser só quando houver exigências obrigatórias. Eu acho que a empresa em si, ela também precisa pensar na sociedade, devolver algo para a sociedade, né? Formar, como você falou, não é ONG, né? Mas eu acredito que todos os dias a pessoa passa tanto tempo ali dentro do trabalho. Então, como eu posso tornar as pessoas que estão ali dentro da minha empresa pessoas melhores mesmo para a sociedade, né? Porque a empresa é feita de pessoas e muitas vezes não depende só da empresa em si, mas ela ajudar essas pessoas a se desenvolverem e principalmente psicologicamente, né, emocionalmente, eu acho que isso já dá um baita retorno para a sociedade. Vou indo já para os finalmente aqui, eu queria, né, que você pontuasse aqui pra gente aonde que a galera tá errando, onde eles estão insistindo ali e fazendo de novo e fazendo de novo e não estão dando conta que estão errando, né? Algo que não funciona mais. O que que você acha, assim, pelo que você vê hoje nas empresas, o que que você acha que não tem mais dado certo e as empresas têm insistido nisso? Eu acho que essa rigidez de carga horária, que inclusive está sendo bem discutida, que a gente percebe ali que, né, Escala 6x1. e quando você conversa com o trabalhador da escala 6x1, a gente percebe ali uma exaustão. Para quem mora em São Paulo, às vezes é 2 horas para ir, 2 horas para voltar, isso sem chuva, né, gente? No dia ensolarado, Quando o né? Vida metrô não dá real. problema. E aí, como que eu falo para essa pessoa que ela precisa comer bem?
Onde dá tempo? Como eu tenho tempo para comer, fazer minha refeição, fazer exercício físico que faz bem para a saúde mental. Eu, enquanto psicólogo, como que eu falo isso para a pessoa? Cadê o tempo? Então a gente vai percebendo que é igual um quebra-cabeça, né? Eu sempre gosto de trazer exemplos. Olha, mais uma pecinha. Eu acho que cargas horárias muito engessadas, eu acho que prejudica essa questão. Não ter o limite da questão da tecnologia. A pessoa tem dois celulares, mas né, vai para além do expediente, a cabeça não desliga. E aí a pessoa pensa, por que será que eu tô tão ansiosa ou ansioso? Por que será, né, Brasil? Então são coisas que estão nas entrelinhas que a gente só vai aceitando, a gente vai vivendo no automático e não se dá conta. Eu acho que seriam, se fosse assim de cabeça, eu acho que esses dois pontos são bem assim discutíveis, né? Sim. Nossa, e eu tinha feito isso que você falou de não viver só no automático, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um cálculo bem assim por cima de quantas horas a gente tem livre, Hum, né? Quantas horas a gente tem livre? Porque a gente acorda, isso que você falou, 2 horas pelo menos para chegar no trabalho ali com calma, para chegar com antecedência para não acontecer imprevisto, né? E cedo para se atrasar com calma, né? Aquela frase que a gente fala. Aí você separa 2 horas para ir, 2 horas para vir. Você separa as suas horas de sono ali que às vezes não fecha a conta. Tem gente que nem consegue dormir às 7, 8 horas ali para ter saúde também do sono. Aí você tem 8 horas dentro do trabalho, mais 1 hora de almoço que você passa no seu trabalho, né? E às vezes trabalhando, detalhe, né? Que a gente sabe que na realidade é assim. 2 horas extras, que às vezes a gente estende. Se você for colocar na conta aí, a conta que eu fiz foi que deu 3 horas livre. Aí como é que você faz atividade física, cuida de uma casa, faz uma alimentação balanceada ali, que a gente precisa. Tem muita gente que tem os filhos, tem às vezes os pais, tem que cuidar de outras pessoas. Então, assim, se relacionar, como que dá conta, né? Não dá conta, não tem como mesmo. A gente vai ficar ansioso mesmo, sobrecarregado mesmo, né? E já indo aqui para nossa virada de chave aqui, que eu chamo mate, que é um chá mais forte, que é a virada de chave. Eu queria te fazer duas perguntas, tá? Geralmente eu faço só uma, mas dessa vez eu preciso fazer duas. Não vou perder a oportunidade aqui. Então, se você pudesse dar um único conselho para quem tá assim, esgotado, não sei mais o que eu faço, eu choro no banheiro antes de ir pro trabalho, mas vou porque sou obrigada. O que que você daria de conselho para essa pessoa? é uma pergunta bem complexa. É o mate, é É o um chá forte checkmate. aqui. Entender o sentido desse trabalho, se não, procurar ali algo que faça sentido. Eu preciso fazer sentido no meu trabalho. O sentido, ele é o combustível ali, né, para deixar a nossa marca. Talvez seja um pouco romântico o que eu digo, mas é satisfatório, né? Quando eu crio algo, né? Quando eu gero algo ali, tem a minha marca. O trabalho deveria ser isso, né? Mas se é muito maçante, a gente deixa, né? E aí descaracteriza. E aí a gente se perde, que foi o que você comentou. Mas eu não vou jogar a culpa para a pessoa, porque ela precisa pagar as contas, né? Vamos para a realidade aqui. Então, não tô culpando ali a pessoa, né? Mas espera isso daqui não faz sentido para mim, então eu vou precisar ali igual o GPS, né? Tá, vamos recalcular a rota. Quais ferramentas eu posso fazer para eu me entender? A psicoterapia, uma mentoria de carreira, esse investimento, ele vai auxiliar a pessoa. É como se a gente tivesse com óculos. Só que esse óculos está embaçado, sabe? Então essas pessoas vão empresta esse óculos um pouquinho que a gente vai Hum, desembaçar. E aí a pessoa enxerga melhor, encontra um mundo melhor. Então, eu acho que eu me conhecendo, eu entendendo, me resgatando, eu consigo saber o lugar que eu quero ficar ou o lugar que eu preciso sair. Pode diminuir o sofrimento. Mas é uma pergunta muito complexa. Eu acho que começar por entender por dentro, né, pra gente se conhecer, porque nem tudo a gente vai conseguir mudar, tá, gente? Tem ambientes
que são tóxicos, né? Que foi o que eu falei. Talvez eu precise me retirar daquilo ali. Você está me adoecendo. Não vai querer implantar uma NR01 ali com as atualizações. Lembra a síndrome da Gabriela? Ah, mas aqui foi sempre assim. Então, talvez eu vou precisar me retirar, né? Me organizar, porque os boletos não param, mas pensar ali numa mudança, numa transição. Não sei se fez sentido aí para você, Gi. Claro que fez. Eu aprendi uma coisa na terapia também, né? O que que eu posso controlar? Tem Ah, coisa que eu não vou controlar. Muitas vezes, por exemplo, eu posso tentar ser agente de mudança dentro da empresa onde eu estou inserida, mas muitas vezes não vai dar certo. Então já fugiu isso do meu controle. Então o que está no meu controle? Fazer uma melhoria, buscar um profissional para fazer a limpeza do meu óculos para eu conseguir enxergar novos caminhos. Porque às vezes a gente está tão ali acostumado com aquilo que a gente esquece que existe 1 milhão de empresas, 1 milhão de possibilidades e fica sempre ali porque a gente foi de fato colocado naquele lugar. Muitas vezes nem foi a gente mesmo que quis estar ali. Então faz muito sentido sim, e eu acho que a gente precisa mudar aquilo que está no nosso alcance. E a segunda pergunta que eu queria trazer, se você pudesse deixar uma mensagem bem visível assim nas empresas, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, né, que eu sei que você também trabalha bastante aí, qual seria? olha, eu acho que quando a gente trazendo, reforçando os dados, a gente vai entendendo que saúde mental é responsabilidade meio que de todo mundo também. Cuidar da saúde mental, ela é algo importantíssimo e que hoje, né, quem estiver escutando a gente, não saia só com alguns insights, mas também com a coragem de ser a mudança no ambiente de trabalho. Fazer uma autoavaliação, que foi o que eu comentei lá no começo. Meu objetivo sempre é trazer essa autoavaliação, né? Uma reflexão mesmo, né? Sobre o momento atual que nós estamos vivendo, a nossa relação com a tecnologia e trabalho. Então, acho que seria mais ou menos essa questão, né? Que saúde mental é uma responsabilidade para todos, no sentido de que, será que eu também sou o coleguinha tóxico? Será que eu sou a coleguinha que faz assédio, faço fofoca, que estraga o ambiente de trabalho? Será que eu sou o líder tóxico? Então, assim, sabe? Esse olhar que a gente precisa também ter para nós mesmos. Quem sou eu ali no meio de todos esses dados, né? No meio dessa organização? Será que eu estou promovendo a saúde mental ou eu estou ajudando a adoecer o ambiente de trabalho? Será que eu estou participando do bolinho ali que oprime o amiguinho? É verdade, a gente precisa fazer Sim. sim. Foi ótima a sua colocação. Se eu tivesse uma empresa física, eu com certeza estamparia algo desse tipo, colocaria ali a referência, Érica Vital. Muito bom, muito bom. É, eu Inspirada em Viktor Frankl. Porque o Viktor Frankl ele fala, você ter liberdade sem ter responsabilidade. E qual que é a sua responsabilidade? É porque normalmente a gente não quer ter. Quando falar queria. isso, opa, né, vamos parar a terapia, vamos encerrar aqui esse bate-papo, falar em responsabilidade, mas não há um sem o outro. Ótimo. Muito bom. Para quem não sabe, Viktor Frankl, ele é o criador da logoterapia, né? E a Erika se especializa aí na parte de logoterapia também. E aí, eu queria já encerrar. Para a parte de encerramento aqui, queria agradecer demais a Erika. Eu aprendi muito hoje com você. Eu sempre, quando a gente trabalhava junto, eu sempre falava assim, alguma coisa que eu tinha aprendido no dia, lição aprendida de hoje. Eu sempre falava assim quando aprendi algo novo. É para fixar mesmo, né? E eu acho que eu vou quando sair esse episódio, acho que eu vou reassistir várias vezes, ouvir várias vezes também, porque eu acho que é algo tão complexo, tão profundo, que o tempo que a gente teve aqui ainda foi pouco pelo Foi. tanto que a gente pode conversar. Então, eu queria demais agradecer sua generosidade aqui, Érica. Dizer assim para quem tá ouvindo, né? Procure a Érica para conhecer um pouco mais do trabalho dela, para conhecer também coisas que ela oferece de conteúdo, de palestra, de implantação mesmo da NR01, mesmo que você for uma empresa pequena, média, grande, mais ainda, que é mais difícil de você mapear, então leva um profissional adequado para isso. Mas assim, muito obrigada pela sua vida, pela sua amizade, pela sua generosidade
por ter topado, né, conversar com a gente. Eu sempre digo que tempo é vida, então você doou um pouquinho aqui pra gente. Eu espero que essa conversa chegue em muitas outras pessoas, né, para pessoas que estão precisando, que não conseguem identificar ou que muitas vezes nunca parou mesmo para se olhar, entender qual é o papel dela no meio dessa propagação de saúde mental. E eu queria abrir aqui para você, se você quiser trazer alguma consideração final, fica à vontade. Eu que agradeço o seu tempo, por lembrar de mim, né? Quando fala de saúde mental, eu fico muito feliz. Eu Imagina, brinco você é minha que, referência. eu brinco que a minha missão é espalhar a palavra da saúde mental em todo canto. Bem, eu recebo. E na empresa, né, quando a gente pensa em organizações, é onde tem muita gente. Então, teve um lugar que eu fui e eles colocaram ali a avaliação de treinamento, né? E falar, nossa, que legal uma psicóloga aqui, né? Foi muito bom, eu não sabia. Então, assim, nossa, e não é por mim. Então, eu não me formei por algo para mim, mas para espalhar mesmo. Tem gente que não sabe, às vezes, de algo que pode fazer para melhorar, né? Não só ela, mas as relações. Então, é para isso. Então, eu espero de fato mais pessoas ouçam, que elas encontrem ali algo que tem um despertar, é algo que é um senso crítico, uma reflexão, uma melhoria nas suas vidas. Eu acho que a psicologia tem esse papel, né, de transformar. Então, por onde a psicologia passar, que ela transforme o olhar, transforme as organizações. Deixa de falar que foi sempre assim e não vai ter jeito. Gente, tem jeito. Então, eu acho que é isso. Agradecer seu tempo, sua disponibilidade. Acho que é isso, Gi. Ai, amiga, muito obrigada. Eu queria convidar quem está aqui também ouvindo a gente para que possa ouvir também os outros episódios. Esteja com a gente aqui tomando um chazinho nos próximos, né? Que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. O próximo a gente vai falar sobre intraempreendedorismo. Então, lógico que a gente fala sobre intraempreendedorismo, mas a gente não pode esquecer da saúde mental. Então, um vai encaixando num episódio, vai encaixando no outro. E eu sempre faço menção de algum outro episódio que a gente já também participou, porque é muito assim, sabe? A complementação um do outro. Então, eu espero vocês no próximo chá. Estendo aqui o convite. E eu também queria deixar uma reflexão para vocês antes da gente encerrar, que eu sempre digo que não adianta ter o C e o H e o A ficar de fora, que é a atitude. Então, na próxima vez que alguém perguntar para você se você tá bem, ao invés de responder no automático, ah, tudo bem. Se permita ser vulnerável e se permita ali a dizer como você está e entender que isso faz parte da sua humanidade. Nem sempre a gente está bem. E às vezes comunicar já dá um baita de um alívio pra gente. Ter alguém ali parceiro ouvindo também já dá um baita de um alívio. E às vezes a gente acaba na nossa dor ali se identificando, né? Então, da próxima vez que alguém perguntar pra você se você tá bem, e se você não tiver, né, se permita ser vulnerável também de abrir ali um pouquinho do que você tá passando. Sócios, muito obrigada pela presença de vocês. Ficamos aqui então. Tchau, tchau. Até o próximo Chá com H.